Palavra e Viola. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Palavra e Viola aqui na IPP TV. Uma alegria poder contar com a sua companhia. Aqui a gente lê a palavra, somos edificados pela vida do irmão Ricardo Albuquerque. Daqui a pouquinho ele chega com o devocional Meu Porto Seguro. Tem notícias diretamente do campo missionário, as ações da Junta Missionária de Pinheiros. O quadro Eco Musical, trazendo curiosidades do mundo da música e dos instrumentos musicais também, aprimorando nosso louvor. E sempre começamos com louvor na viola caipira. Vamos lá? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória, um lindo louvor que a gente cantou juntos. Aliás, todos os nossos louvores aqui é para você cantar junto, tá bom? No Palavra e Viola é feito para a gente adorar juntos o nome de Jesus. Vem chegando o devocional Meu Porto Seguro com o irmão Ricardo Albuquerque. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Por graça dele, estamos aqui uma semana a mais nesse programa que se chama Meu Porto Seguro. É o nosso ponto de encontro diário, onde fazemos o nosso devocional com a palavra de Deus. Hoje eu proponho que falemos sobre um dom que é muito esquecido ou é pouco abordado por muitos de nós, chamado dons de socorros ou de socorros. E, para tanto, eu quero ler 1 Coríntios 12, vamos ler somente o versículo 28. Diz o texto: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros,
governos e variedade de línguas. Geralmente, nas igrejas, as pessoas admiram muito os dons de elocução ou os dons carismáticos, como ensino, palavras de conhecimento ou dons extraordinários. Enquanto nós relegamos à periferia da vida comunitária aquele que a tradição e a escritura chamam de carisma do socorro ou dom de socorro. Ele é um talento espiritual para ajudar os outros de forma prática. Sob a ótica da soberania de Deus e do sacerdócio universal dos crentes, o dom do socorro não é um ministério de segunda classe, mas é, penso eu, a manifestação tátil da providência divina no vale da sombra da morte ou das dificuldades que o nosso irmão possa estar passando. Na visão bíblica, o que eu chamei de sacerdócio universal, nenhum cristão é mais importante do que o outro. Então, o pastor que prega e a pessoa que leva um prato de comida para uma viúva, ambos estão servindo a Deus com a mesma dignidade. Quando alguém usa o dom do socorro, essa pessoa se torna a mão de Deus na terra. É a forma como o cuidado de Deus deixa de ser apenas um conceito teórico e se torna algo que o próximo pode sentir e tocar. No momento da dor extrema, como no vale da sombra da morte, o que mais nos conforta não é um belo sermão, mas é a presença silenciosa e o auxílio prático de quem, movido por Deus, sabe socorrer. A base normativa para o estudo desse dom, como nós lemos, ele se encontra primordialmente na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Embora menos explícito também em termos terminológicos, esse conceito é reforçado em outras passagens que tratam, por exemplo, da diaconia ou do dom do serviço prático, como é o caso de Romanos 12, 7, em que Paulo dizia: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E em Pedro, 1 Pedro 4,11, dizia o apóstolo: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. No original grego, o termo utilizado para socorros, ele nos traz uma mensagem muito profunda. Por quê? Academicamente, a análise desta palavra, ela revela a profundidade do encargo. O verbo deriva de uma expressão que significa literalmente tomar o lugar de alguém para carregar um fardo, ou agarrar o outro lado de um objeto para ajudar a transportá-lo. Não se trata de uma assistência genérica, mas de uma intervenção de suporte que impede o colapso do outro, o colapso do nosso irmão. O dom do socorro não é dizer, se você precisar, estamos aí. Não. É o ato de sustentar alguém que, por forças próprias, ele já não conseguiria permanecer de pé. O dom de socorros, ele deve ser compreendido sob dois pilares fundamentais. Primeiro,
a soberania de Deus e os meios da graça. Nós cremos que Deus é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele aprouve, na sua sabedoria, governar e consolar a humanidade por meio de causas secundárias. Isso significa que quando Deus socorre um aflito, Ele frequentemente o faz através de alguém, através de um agente humano capacitado pelo Espírito Santo. O socorrista é, portanto, a mão providencial de Deus estendida por alguém na história. Segundo ponto é o que já falamos sobre o sacerdócio universal dos crentes. Diferente de sistemas rígidos, religiosos, a Reforma Protestante resgatou a verdade de que todo cristão é um ministro. Enquanto os dons de elocução, ensino, pregação, eles visem a edificação doutrinária, o dom do socorro tem como objetivo a manutenção da dignidade do outro e a manutenção da esperança do meu irmão que está passando por uma grande provação. Sem o socorro, a estrutura visível da igreja desmorona sob o peso das aflições do mundo. Então, o dom do socorro, ele se distingue de outras atividades por algumas marcas. Por exemplo, pela oportunidade. Este dom se manifesta no momento crítico, na hora profunda, onde o auxílio é justamente a diferença entre a resistência e a queda. Segundo ponto, esse dom se manifesta por intermédio de pessoas discretas ou pela discrição. Ele funciona frequentemente fora dos holofotes ou na penumbra das madrugadas, onde a gratidão é direcionada a Deus e não ao prestígio do agente. Outro ponto é o pragmatismo espiritual, que transforma a alta teologia em pão, presença e silêncio compartilhado. E isso é muito profundo. Então, o dom do serviço, em outras palavras, é a hermenêutica do cuidado. Biblicamente, a gente vê esse dom personificado em figuras, em pessoas, como a irmã Febe. Paulo registra algo acerca da irmã Febe em Romanos 16. Ela foi descrita como uma ajudadora que assistiu a muitos, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Então, o dom do socorro, ele não é uma mera execução de tarefas. Ele é uma sensibilidade espiritual aguda que percebe onde a estrutura do outro ruiu e se coloca como coluna temporária, sem alarde, sem chamar a atenção, sem a necessidade da tribuna ou do holofote. Ele funciona no anonimato e na discrição. Para a gente compreender a magnitude da atuação do dom do socorro e da irmã Febe, a gente precisa fazer uma exegese cuidadosa de Romanos 16, uma análise. Embora sejam apenas 2 versículos que falem da irmã Febe em Romanos 16, eles contêm títulos técnicos que, no contexto lá do primeiro século, revelam que ela não foi apenas uma colaboradora casual. Paulo apresenta aquela irmã como nossa irmã Febe, que é serva da igreja em Cencreia. Muito se discute sobre esse termo, se
indicava uma função geral de serviço ou um cargo oficial de diaconisa, por exemplo, na igreja. O fato de Paulo especificar a localização sugere que ela, de fato, ocupava uma posição reconhecida e oficial de liderança no serviço prático daquela comunidade, que era uma comunidade portuária. Como Cencreia era um porto movimentado próximo a Corinto, Febe provavelmente cuidava da hospitalidade de cristãos que estavam em trânsito ou em viagem, ela cuidava de pobres e ela administrava recursos da igreja local. Paulo dizia também que ela era protetora de muitos, inclusive de mim. No mundo greco-romano, uma protetora, ou da expressão grega prostatis, ela era considerada uma patrona legal. O que era isso? Era alguém de posse, alguém rica, que tinha status social, influência e que atuava como uma representante de estrangeiros, de pessoas sem cidadania perante as autoridades. Quando Paulo diz que Febe era sua protetora, Paulo indica que Febe provavelmente utilizava os seus recursos financeiros para financiar também as viagens missionárias dele. Febe usou certamente a sua influência social para proteger o apóstolo de perseguições locais e legais em Corinto, na Cencreia. Então ela atuava como um verdadeiro porto seguro, onde o apóstolo encontrava sustento e amparo. A tradição da igreja tem o consenso de afirmar que Febe também foi uma pessoa incumbida de levar a carta de Paulo aos romanos, de Corinto até Roma. Vejam, levar uma carta naquela época não era uma tarefa simples de realizar. O portador da carta era o representante vivo do autor da carta. Então se esperava que o portador lesse a carta em voz alta para as igrejas domésticas e respondesse eventuais dúvidas iniciais sobre o texto. Isso colocava Febe numa posição de altíssima confiança teológica. Ela foi a primeira pessoa, certamente, a explicar a densa teologia de Paulo aos romanos, aos seus destinatários originais. Pois bem, a teologia, contudo, ela só ganha a sua verdadeira cor quando ela é testada na fornalha da aflição. A finitude humana é uma realidade que a fé não ignora, mas tem que enfrentar. Há momentos em que a brevidade da vida nos assombra, como ocorreu comigo, com a partida prematura do meu pai. Meu pai, como alguns sabem, ele foi vitimado por um diagnóstico chamado carcinoma anaplásico da tireoide, que é uma das formas mais agressivas e raras de câncer. Diferente de outras espécies de carcinomas que possuem altas taxas de cura, o carcinoma anaplásico ele representa menos de 2% dos casos de câncer de tireoide no Brasil. Então é uma doença devastadora pela sua velocidade de duplicação celular e resistência a tratamentos convencionais. Infelizmente, a taxa de sobrevida nestes tipos de diagnósticos, em 5 anos, ela é historicamente baixa. Ela é inferior a 10%. E o índice de cura é raríssimo.
dado que esse diagnóstico costuma ocorrer já em estágios avançados. Eu perdi o pai em apenas 23 dias, um intervalo muito curto entre o diagnóstico e o óbito. Passar por isso é experimentar o que eu chamo de o silêncio ensurdecedor de Deus. Foi um trauma, e é um trauma que atropela o tempo litúrgico e mergulha as famílias num luto imediato e visceral, que no meu caso acontecia apenas 3 anos após a partida da minha mãe para a glória. Mas a essa altura, queridos, eu quero concluir falando sobre uma fonte que jorrou às 3 horas da manhã no velório do meu pai. Imaginem a cena. Uma capela mortuária, em uma madrugada de dia útil ou dia da semana, o relógio marcava já altas madrugadas após a meia-noite, o mundo lá fora descansava para a labuta do dia seguinte e o isolamento se tornava quase palpável. Naquele momento, o velório já estava completamente vazio, restando apenas eu, minha esposa Rosiane, meu irmão Fabiano e o corpo do meu pai no seu último sono terreno. Nesse vácuo, o meu pensamento humano foi inevitável. Senhor, no momento mais agudo da minha vida, eu me sinto sozinho. É o eco do abandono do Getsêmani. No entanto, é precisamente nesse cenário de desolação que o dom do socorro se manifestou na sua forma mais pura e cristocêntrica. Não me lembro o exato horário, mas entre as 2 e 3 da manhã ou após a meia-noite, aquele silêncio fúnebre, ele não foi quebrado por um sermão belíssimo e estruturado ou por uma autoridade pastoral formal, mas ele foi quebrado por uma voz feminina firme, que o cumprimento carrega séculos de fraternidade. Ouvimos uma voz que vinha de fora, a paz de Deus. Era uma irmã chamada Josenete, ou simplesmente Nete, e que fez jus ao seu sobrenome, Fontes. A nossa irmã não foi até lá para ser vista pela multidão, porque a multidão já havia partido. Ela foi para ser justamente o socorro bíblico. Ela levou alimento para o corpo exausto, conforto para a alma desolada. Ela permaneceu nas horas profundas, aquelas em que a dor é mais aguda e o frio da ausência é mais intenso. Aquela irmã, então, foi a providência de Deus em movimento. Ela personificou a verdade de que a igreja, ela não é um prédio, mas ela é um corpo cujas juntas e ligamentos, o socorro, sustentam os membros que já não conseguem ficar de pé. Então, queridos, o dom do socorro é a teologia traduzida em presença, é a certeza de que mesmo quando todos nos deixam, o Senhor nos envia suas fontes para nos lembrar que Ele jamais nos abandona. Que Deus levante um exército de irmãos que exerçam objetivamente o dom do socorro. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Ricardo, que Deus continue te abençoando e te inspirando.
No quadro Ecomusical de hoje, nós vamos saber qual é o instrumento considerado mais difícil do mundo. Fica ligado. Agora é hora do quadro mais interessante desse programa, o Ecomusical. Você sabe qual é o instrumento mais difícil do mundo? Ou, pelo menos, já parou para se perguntar qual é? Muitos pensam logo no piano, violino, órgão, até a bateria. Mas para muitos músicos e maestros, o instrumento mais difícil de todos é a voz humana. Pois é, isso porque ela não é apenas um instrumento externo, mas parte do nosso próprio corpo. Não dá para afinar com uma chave, trocar cordas ou ajustar os mecanismos. Tudo depende de respiração, postura, controle muscular, emoção e muita saúde. Além disso, a voz é extremamente sensível ao estado emocional, ao cansaço. Por isso, cantar exige disciplina, consciência corporal e cuidado constante. Talvez por isso, a voz tenha sido o primeiro instrumento da humanidade e continue sendo o mais desafiador e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. É uma responsabilidade e tanto. Tá vendo? Você achou que era viola caipira, né? Não, viola é fácil. Tem 10 cordas, mas a gente toca de 2 em 2, tá vendo? Então vira 5. Na verdade, tudo bem tocado, tudo bem feito. É difícil, né? Dá trabalho para fazer. O Ecomusical nos trouxe uma realidade, que é uma verdade. A voz, definitivamente, é um instrumento mais difícil. A gente precisa de muitos fatores para poder cantar bem. O estado emocional e a saúde contam muito. Agora uma dica de leitura do Palavra e Viola para você, com a editora Ezion. O livro Josué, Deus cumpre suas promessas, foi escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro. O livro é mais do que um comentário bíblico, é um manual prático. Com profundidade teológica, essa obra mostra que a conquista da Terra Prometida foi o cumprimento fiel das promessas de Deus e aponta para Cristo, o verdadeiro Josué que conduz seu povo ao descanso eterno. A obra fala sobre um dos grandes líderes do povo de Israel na Bíblia e é um grande guia que inspira confiança na fidelidade divina, chama a coragem, a obediência e fortalece a fé da igreja em meio às batalhas da vida. Adquira já o seu livro sobre Josué, do pastor Arival Dias Casimiro. Acesse www.editoraezion.com.br. Quando o sol começa a adentrar nas mais altas fincas das montanhas e a lua já desponta ao leste, pintando o céu de cor castanha, já chegou a hora de largar a enxada e se arrumar. Reúne quem vem chegando em frente à fogueira pra gente cantar. Vem de longe um sopro refrescante, é a brisa noturna da serra. Dá pra ver os vagalumes na mata escura atrás da tapera. Já escuto a porteira bater, os irmãos da igreja vêm chegando. As famílias se reúnem sob o céu de estrelas, a Deus adorando. Vem que é noite de luar, toda a criação pra acompanhar. Um compasso violeiro pra gente cantar. Um louvor ao Criador, o Rei deste lugar. Debruçados na palavra cantada, pregada, nossa inspiração.
Terminando este tempo, a igreja celebra a sua comunhão. Tem na mesa um pão quente, o queijo, a broa, o bolo e o café. São marcas de um povo santo que cultivam esperança, amor e fé. Vem que é noite de luar, toda a criação pra acompanhar, num compasso violeiro pra gente cantar. Um louvor ao Criador, o Rei deste lugar. Adorando ao Criador, o Rei deste lugar. Rei deste lugar, canção de minha autoria, que está disponível em todas as plataformas digitais. Acesse aí, também se inscreve no meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV. Agora vamos ter um tempo em que vamos abrir a palavra de Deus e ouvir a sua voz. Prosa com Deus no Palavra e Viola. Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 em diante. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Olha, fazem um certo contraponto, né? Alguns teólogos, daquilo que não existe distância alguma. Até porque Deus nos fala, por meio de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras não foram criadas por nós. Ou seja, não louvam o nome de nenhum homem. Elas foram criadas por Deus. Assim, quando cumprimos boas obras, fazemos boas coisas, estamos sendo usados por Deus. Consequentemente, glorificando a Deus. Agora, é impensável achar que alguém que não faz o bem é filho de Deus. Uma vez que Jesus Cristo é aquele que nos dá o parâmetro de todo o bem, o parâmetro de tudo aquilo que é bom. E como diz a sua palavra, Deus nos permitiu, construiu um caminho para que nós andássemos em boas obras, as quais Ele preparou para nós de antemão. Que nós possamos, com as nossas obras, evidenciar a graça que nos alcançou. Notícias diretamente do campo missionário é o que você vai ver agora no Palavra e Viola. O avanço missionário no Nordeste ganhou mais um capítulo especial em Maceió. No último sábado, a Igreja Presbiteriana no bairro Benedito Bentes foi oficialmente organizada, marcando um novo tempo para o presbiterianismo na capital alagoana. A celebração reuniu lideranças, pastores e membros do presbitério local em um momento histórico para a região. Hoje, o presbitério de Maceió se reúne aqui em festa, aqui no templo da congregação presbiteriana, que se tornará a mais nova igreja do estado de Alagoas. Junta Missionária de Pinheiros, igrejas presbiterianas aqui em Maceió, presbitério de Maceió, unidos para essa organização.
Então, ore, divulgue, contribua pela expansão do trabalho missionário e presbiteriano no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Então, peço a você que coloque nas suas orações, agora haverá assembleia, eleição de presbíteros e diáconos, e logo mais à noite uma grande festa espiritual, um banquete com toda a igreja louvando, adorando o Senhor e assim ordenando e instalando os oficiais eleitos. Que Deus continue abençoando o projeto 105 Brasil na expansão missionária e organização de igrejas pelo Brasil. A iniciativa contou com o apoio do projeto 105 Brasil, desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros, que tem fortalecido congregações em diversas partes do país. Em parceria com as igrejas da cidade, o trabalho alcançou maturidade suficiente para dar esse importante passo de consolidação. Estamos aqui nesse dia histórico para nós, realizando um grande sonho nas nossas vidas, de organizar a Igreja Presbiteriana Memorial da Graça aqui no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. Eu tive o privilégio de iniciar esse trabalho na garagem da minha casa, quando eu morava ainda aqui no bairro, há 30 anos atrás. E hoje estou tendo o prazer de poder organizar essa igreja como pastor da igreja mãe dessa congregação. E para nós é um motivo de muita alegria, é um sonho realizado. Também, amados irmãos, falar da alegria, da parceria que nós temos com a Junta de Missões de Pinheiros, que foi decisivo para que nós pudéssemos organizar esse trabalho. Essa parceria nos ajudou muito e está nos ajudando muito na organização desse trabalho. A Igreja Presbiteriana Ebenezer, a mãe dessa igreja, tem o maior prazer e a maior alegria em poder organizar esse trabalho, que muito vai contribuir para o presbitério de Maceió, para o evangelho num dos maiores bairros de Maceió, que é o Benedito Bentes e o seu complexo. E nós temos o prazer de, nessa noite, poder louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque depois de tantos anos, de tantas lutas, o Senhor nos abençoa com essa possibilidade de organizarmos a igreja. Durante a programação foi realizada a Assembleia de Organização, aprovação do Estatuto e eleição de oficiais. À noite, um culto solene de louvor e adoração marcou a ordenação e instalação dos novos presbíteros e diáconos. Estou aqui em Alagoas, na cidade de Maceió, para a organização da Igreja Presbiteriana em Benedito Bentes. Trabalho maravilhoso, os irmãos maravilhosos aqui, uma recepção muito boa, e preciso destacar a importância da parceria que essa congregação teve com a Junta de Pinheiros. E a importância de manter essas parcerias, manter esses contatos, porque muitas vezes sem essas parcerias as igrejas não conseguem serem organizadas. As dificuldades são grandes, as lutas são grandes, mas Deus tem abençoado. E estamos muito felizes com a organização dessa igreja aqui em Benedito Bentes, hoje a igreja mais nova do nosso sínodo, e que Deus continue abençoando a Junta de Missões, o pastor Mariano, os irmãos que estão empenhados em apoiar esse tipo de trabalho. O momento simboliza não apenas a consolidação de um trabalho perseverante, mas também o fortalecimento da atuação missionária no Estado, reafirmando o compromisso da Igreja Presbiteriana do Brasil com a expansão do Evangelho em Alagoas. Hoje, com a graça do nosso bom Deus, nós organizamos mais uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Benedito Bentes. E nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer ao presbitério, agradecer também à Junta Missionária de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o projeto 105 Brasil, que com certeza trouxe uma ajuda fundamental para a consolidação desse trabalho aqui no estado, especialmente na cidade de Maceió. O bairro Benedito Bentes é um dos bairros, se não for o mais populoso de Maceió, uma igreja estratégica, no lugar estratégico. E nós louvamos a Deus por esse momento e que Deus possa abençoar essa igreja e abençoar e continuar abençoando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros nesse trabalho formidável, maravilhoso, de expansão do reino através da sua Junta de Missões. Estamos de volta para encerrar o programa
depois das notícias da Junta Missionária de Pinheiros. Estou aqui com a Bia. Olá, gente. Eu nunca sei como chegar assim no programa, só digo olá ou sei lá, Oi, alguma coisa do tipo, E aí, galera? Então é isso aí. Olha, programa bacana, o Eco Musical trazendo coisas bem legais sempre, né? Sim, informações, inclusive, até sobre a própria saúde relacionada à música, né? É verdade, musicoterapia, coisa boa, viu? Então tá aí, muita informação para você também no nosso programa, além de um louvor raiz, um DNA caipira. E agora nós vamos cantar mais um pouquinho para encerrar o programa. Rendei graças ao Senhor. Hein? E não. Vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Corinhos, olha só, corinhos evangélicos. Nossa, é muito bonita essa música. Nunca É me bom, canso. é simples e faz bem, né? Coisa boa. Então é isso aí, Palavra Viola chega ao fim mais uma edição, mas a gente te aguarda na próxima, tá bom? Com certeza estaremos esperando aqui. Tem muito conteúdo especial para você aqui na IPP TV, então prossiga na programação da sua TV missionária. Jesus te abençoe e até logo. Tchau, tchau. Palavra e Viola.